Olá, boa tarde a todos. Vamos lá, né? Aprender um pouquinho. Acho que essa é a melhor área do direito. Todo mundo gosta, estou brincando. Mas eu vou falar um pouquinho para vocês aqui hoje sobre o preventivo. Aqui está a minha apresentação, que a Vanessa já falou muito bem, né? Sou advogada trabalhista já na área empresarial há mais de 10 anos. E a gente vai falar hoje sobre a importância do acompanhamento preventivo. Como assim acompanhamento preventivo? O acompanhamento trabalhista do dia a dia da empresa. Essa frase aqui eu quero que vocês reflitam um pouquinho. Empresa desorganizada quebra na Justiça do Trabalho. O que isso quer falar? Normalmente, o cliente aparece lá no meu escritório com a seguinte situação. Doutora, recebi uma notificação. Aquele funcionário que eu ajudei muito, fiz tudo por ele, entrou na justiça. E agora, o que eu faço? Vamos lá, vamos analisar. Você tem as documentações? Você tem a folha de ponto? Tem... Ah, não, ele estava recebendo o seguro-desemprego, por isso eu não assinei a carteira dele. Ele era muito meu amigo, eu queria muito ajudar ele. E agora? Como que a gente defende esse caso? É muito complexo. A gente vai fazer o máximo para defender. Mas se a empresa não tem a documentação, ela já perdeu. Aquele velho ditado, né? Pagou errado, paga duas vezes. Então, com isso, a gente precisa pensar nessa documentação preventiva das empresas. Por quê? Tem algumas situações que normalmente já trazem esse prejuízo no dia a dia das empresas, né? Por exemplo, adicionais não definidos ali de forma concreta no contrato de trabalho, horas extras que não foram acordadas anteriormente. Então, você precisa ali conversar com aquele funcionário, falar com ele que ele vai precisar fazer as horas extras. Falta de definição clara de intervalos intra-jornada. Teve um intervalo? Ah, não, foi lá, almoçou rapidinho, voltou para trabalhar? No dia a dia, gente, isso funciona, que é uma beleza. Mas depois que o funcionário sai da empresa, ele fala, poxa, aquele meu empregador não deixava eu tirar uma hora de almoço. E agora? Por isso que precisa ter todos os processos e procedimentos internos da empresa bem definidos. Aqui tem alguns documentos trabalhistas bem importantes. O primeiro de tudo, o contrato de trabalho. O que quer dizer o contrato de trabalho? A maioria das vezes o empresário pega aquele modelinho, sabe, que o contador manda para ele, aquele modelinho bem básico, que não tem quase nada, já está errando desde aí. O contrato de trabalho é a certidão de nascimento daquela relação de trabalho. O empregador ele tem um poder diretivo, ele pode cobrar do seu funcionário, mas precisa, desde o início, trazer as regras. Quais são as regras? Qual vai ser a função daquele funcionário? Ele pode ali fazer outras funções? Qual vai ser o horário dele? Qual vai ser a jornada dele? A jornada dele pode ser modificada? Não pode? Por que a gente usa esse modelinho? Precisa trazer as regras totalmente delimitadas, tá? Por exemplo, o salário. Qual vai ser o salário dele? Se vai ter comissões ou não. Regulamento interno e código de ética em conduta. Regulamento interno, a maioria das empresas não possuem, né? Desculpa. E esse regulamento interno é que a empresa vai trazer ali as regras do dia a dia da empresa. Por exemplo, eu posso proibir o meu funcionário de usar o telefone no dia a dia? Posso, não tem problema nenhum. Mas você precisa delimitar essas regras. Precisa delimitar para toda a empresa. Não pode ser somente para um funcionário ou para outro. Precisa ser para todos. Código de conduta, de ética e conduta. É um outro documento também que a gente precisa ali trazer as regras. Por exemplo, eu posso pegar uma informação e passar para uma outra empresa? Posso pegar uma informação da empresa, passar para um colega? Isso tudo tem que vir determinado para depois aplicar as devidas... se vai aplicar uma advertência, se vai aplicar uma justa causa. Temos também a folha de ponto, né? A folha de ponto, ela precisa vir organizada. Por quê?
temos ali, por exemplo, a minha empresa tem menos de 20 funcionários. Não tem uma obrigatoriedade de ter a folha de ponto. Tudo bem. Mas você já pensou, se o funcionário entrar na justiça depois, como é que você vai comprovar o horário dele? Como é que você vai comprovar que ele entrava aquele horário, saía aquele horário? Então, por isso, eu sempre oriento os meus clientes, a mesmo que seja pequena empresa, fazer aquela folha de ponto ali e trazer as regras do horário de entrada, do horário de saída, do horário de almoço. E aqui tem algumas atualizações importantes, né? Por isso, a necessidade desse acompanhamento. A LGPD, como a gente já viu aqui, né, com o Samuel e com o José Antônio, que ela reflete também no dia a dia das empresas, porque a empresa faz a coleta de dados. Faz a coleta de dados ali desses funcionários. A Lei 14.457, que ela veio regulando a parte do assédio moral, né, para as empresas que possuem CIPA, você vai precisar implementar canal de denúncia, fazer treinamento com seus funcionários. O E-Social agora está totalmente interligado aos processos trabalhistas. Então, por exemplo, você teve um processo lá, você não pode mais dar aquele jeitinho, sabe? Aquele jeitinho que a gente dava anteriormente. Botava tudo indenizatório e pronto, faz o acordo ali na Justiça do Trabalho. Não, por quê? Agora essas informações vão ter que ser incluídas no E-Social. E aqui eu trouxe alguns mitos e verdades que eu quero saber aí de vocês. Posso ficar sem pagar o FGTS do funcionário e, na hora que eu for mandar embora, eu regularizo? O que vocês acham assim? Ninguém mais? Ninguém mais? Então, antigamente se fazia muito isso, né? Somente no momento que fosse mandar embora, regularizava o FGTS e aí, pronto, está tudo resolvido. Não, hoje em dia já é entendimento nos tribunais que o FGTS é uma obrigatoriedade mensal. Então, se o empregador não está regular, o funcionário pode demitir, pode entrar com uma rescisão indireta. Posso demitir um funcionário e contratar como MEI? O que vocês acham? Posso demitir? Não, tem um monte de gente aqui que eu pago FGTS, pago INSS, vou mandar todo mundo embora e vou contratar como MEI. Não, né, gente? Não pode. Não pode. Se fosse assim, estaria muito fácil. Ninguém ia ter, mas não existiria mais CLT. Para você contratar, vamos dizer que aquele funcionário abriu uma empresa e você querer contratar, tem que ter o período mínimo de 18 meses. Toda tarefa diferente da função contratada é considerada acúmulo de função? O que vocês acham? Não. Por exemplo, por isso que é tão importante lá o contrato de trabalho. Você vai contratar um vendedor para a sua loja ali de roupa. O vendedor só vai fazer a venda? Não, normalmente o vendedor faz o estoque, arruma a loja. Tudo isso está incluso naquela função. Tudo isso faz parte daquela função. Você não precisa contratar uma pessoa para cada função. Então, vai depender da análise, pode ser considerado acúmulo de função ou não. E esse aqui é bem legal. Vocês conhecem esse CID Z76.5? Ele quer dizer que o funcionário está simulando uma doença. Então, por exemplo, se o funcionário foi lá, não, estou cansado hoje, vou lá no postinho, vou pegar um atestado para não trabalhar hoje, não. E aí o médico percebe essa situação, bota esse CID no atestado, e nisso que você receber esse CID, se tiver com esse CID, quer dizer que ele está simulando uma doença. Com isso, pode ser aplicada uma justa causa. Esse é bom também. E quais são as vantagens, né, desse acompanhamento preventivo empresarial? As vantagens é a redução do risco e as incertezas do dia a dia ali do empresário. E as outras vantagens são redução de multas futuras, é claro, porque, como eu falei aqui, o E-Social está
totalmente atuante, né? Agora vai entrar o FGTS digital também. Então, todos os sistemas estão se interligando. Se o empresário não está lançando essas informações, pode ter multas. Planejamento empresarial e, claro, uma empresa ali bem formada, com suas regras claras, vai trazer um bem-estar para os colaboradores. E eu quero que vocês reflitam aqui com essas frases, né? Tem empresário que acredita que a lei trabalhista só protege o trabalhador e, com isso, deixa de buscar conhecimento. Eu quero dizer para vocês que é o contrário, tá? Ocorre que o empresário, buscando conhecimento da lei trabalhista, ele vai se sentir seguro e, com isso, consegue diminuir os custos da sua empresa, porque ele vai saber aplicar aquela lei. E é isso, pessoal. Eu quero deixar aqui meus contatos, tá? Eu trouxe aqui para vocês um pouquinho desse preventivo, dessa importância desse acompanhamento empresarial. Eu quero agradecer a todos, tá bom? Quem quiser, só entrar em contato. Obrigada.